Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Olha, hoje é uma segunda-feira, dia 20, é isso mesmo? 20 de março de 2021. Já, Lorenberg? 20 de março de 2021? 29? Não, aqui tá 20, ó. Não, hoje é 29. Tá... É que eu enxerguei errado aqui, a perninha, tem uma perninha aqui, é 29. 29, viu? Aonde que eu vi? A culpa não é da Caroline, não. Só que a culpa da Caroline foi minha que enxerguei errado aqui, ó. 29. Eu fiz mais para provocar mesmo. Hoje é 29 de março de 2021. Muito bom estar com você aqui, uma segunda-feira. O programa Opinião chega, não é? Evidentemente, nesse estado de tensão, porque afinal de contas tem uma pandemia correndo solta aí e infelizmente todo dia, toda hora a gente tem notícias aí de pessoas queridas que estão ora entubadas, ora que partindo, usando o eufemismo aí. E a gente é com tristeza, né? Porque hoje o dia foi tenso e tem sido assim, infelizmente, ao longo dos dias. E a gente roga aos céus para que logo, logo passemos, que a gente possa passar logo essa fase aí, voltar àqueles tempos, num passado não muito distante, onde a gente podia se abraçar e tudo mais. O Opinião está no ar. Hoje a gente vai falar sobre economia, sobre a questão do nosso agronegócio. Afinal de contas, está a postos com a gente aqui o Wellington, que é da AproSoja, o Wellington Andrade, diretor executivo da AproSoja Mato Grosso. A gente vai falar sobre tudo, não é? A safra que está aí em curso, a safrinha, chamada safrinha do milho, como é que está a produtividade. Os trabalhos pararam, não pararam, continuam? Até que ponto a pandemia tem prejudicado aí esse processo produtivo? E tem a sua participação, se você é do ramo e quer saber algum detalhe aí, não é? Nessa engenharia toda aí, esteja à vontade, participe conosco, interaja conosco, 99932-2529, 99932-2529, para você participar conosco aqui no programa Opinião, que tem Lorenberg Alves na bancada, como sempre. Boa noite e uma ótima semana. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, uma grande semana a todos nós e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. E você que assiste ao programa em qualquer canto, né, além do canal 22, também assiste pela internet no www.gazetadigital.com.br ou pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pela sua companhia. Wellington Andrade, muito bom recebê-lo pela primeira vez aqui na bancada do programa Opinião. E eu já vou perguntando, rapaz, a pandemia paralisou aí a atividade econômica no país inteiro, tem paralisado, né? Ora por força de decretos, ora por força da iniciativa particular de alguns, embora esse seja um índice bem pequeno. Eu quero saber se o nosso agro aqui de Mato Grosso propriamente, né, notadamente aquele vinculado à AproSoja, parou também. Em que ritmo está nesse momento? Boa noite. Bom, boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite, telespectador. O agro, ele não parou, até porque ele não pode parar, né? Na agricultura, a gente tem um jargão que é o seguinte, né? É hora de plantar, é hora de cuidar e é hora de colher, né? Nesse momento, nós estamos aí recém-terminados a colheita da soja e já iniciada aí o plantio do milho, né? Ou seja, a lavoura do milho está quase totalmente instalada e na sequência vem o cuidado com a lavoura e na sequência, posteriormente, a colheita, né? Então, assim, não tem nem como parar essa máquina, porque a partir do momento que você tem uma lavoura instalada, você precisa cuidar com a aplicação de defensivos, você precisa estar ali com todo o cuidado, porque hoje a gente tem bastante praga em campo, a gente tem bastante trato com a cultura quando ela está instalada. Então, assim, não tem nem como parar, né? Já tivemos aí um início de plantio lá atrás da soja atrasada, né? E concentrou com essa colheita também atrasada, o início do plantio do milho atrasado, podendo correr inclusive risco climático, né? Falta de chuva, enfim. É uma preocupação
na verdade, em campo nesse momento, porque é uma safra tensa. Foi tensa a safra da soja e a safra do milho, ela se inicia tensa porque ela foi plantada em grande parte fora da janela ideal, mas o produtor já tinha comprado os seus insumos, então ele teve sim que implantar a lavoura da mesma forma, mas a gente tem a questão climática, né? A estiagem é o que provoca maior tensão, uma maior... Para o milho, para a safrinha de milho nesse momento, sim. Nós precisamos aí de chuva no mês de abril para formar a planta do milho, né? E nós precisamos de chuva ali no mínimo até meados de maio, né? Para que esse milho encha o grão e ele possa dar uma boa produtividade, uma boa produção. Então nós precisamos sim de chuva ainda no mês de abril, no mês de maio, e isso é uma preocupação. A safra da soja, ela não teve essa recente agora, não teve esse problema do clima. Teve o problema do clima. Da estiagem. Na verdade, a atual safra da soja, ela teve problema com excesso de chuva na colheita, né? Porque o que acontece? Como o plantio atrasou no início devido à escassez de chuva, e quando a chuva veio, o plantio ele foi feito praticamente no mesmo momento em todas as regiões. A gente costuma dizer que o plantio concentrou numa única janela e, consequentemente, a colheita concentrou numa única janela. Só que essa colheita, ela se concentrou num dos momentos mais chuvosos do estado, que foi ali entre 19 de março entre 19 de fevereiro e 5 de março, onde nós tivemos realmente chuvas acima da média, bem no momento da colheita. Então o produtor ele teve sim problema no momento para tirar a soja da lavoura. Teve problemas com umidade do grão, né? Grãos muito úmidos por causa do excesso de chuva. Teve problemas logísticos, né? Principalmente naquelas regiões que ainda não são atendidas com rodovias com asfalto. Teve sim bastante precalços aí nesse término de colheita da soja. Lorenberg Alves. Diretor, antes de mais nada, nossa alegria, mas a alegria mesmo de contar com a sua presença aqui. Obrigado. Eu não tenho dúvida nenhuma que o programa enriquece bastante com a sua presença. Eu vou sair um pouco fora, mas ficando no âmbito da AproSoja. No dia 9 de março, teve uma reunião entre representantes da AproSoja, e o senhor parece que estava presente no dia 9 de março deste ano, representantes da AproSoja com a SEMA. Eu tenho 3 perguntinhas para fazer a respeito deste encontro, desta reunião. A primeira delas é exatamente qual é o resultado prático para os associados. Certo. A segunda questão, quais os principais temas tratados nesta reunião? E uma terceira e última, que na verdade é complemento das 2 primeiras, qual é o resultado prático para o estado de Mato Grosso? Eu vou começar pela segunda, né? Quais foram os temas tratados. Basicamente foi um tema tratado e depois eu vou passar para os resultados que esse tema pode trazer, não só para os associados, mas para o estado de Mato Grosso. Na verdade, o que foi tratado ali foi a agilidade na análise dos processos de CARS, né? Que é o Cadastro Ambiental Rural, que hoje estão represados na Secretaria de Meio Ambiente, né? Mato Grosso realmente é um estado recordista em protocolos de cadastros ambientais rurais, mas a gente não tem uma agilidade na análise desses processos, né? Muito porque hoje a base geográfica digital que a SEMA tem não permite essa agilidade numa análise objetiva. O que isso leva o funcionário da SEMA a fazer? Ele leva ele a ter mais subjetividade nas análises, e hoje a gente sabe que a SEMA é um órgão muito fiscalizado pelos poderes de controle, enfim, Ministério Público, já tivemos algumas operações da polícia lá dentro, inclusive prendendo colaboradores. Então hoje o funcionário da SEMA, com razão, às vezes ele fica até com medo de adotar a sua subjetividade própria na análise daquele processo, o que acaba fazendo com que a análise daquele processo atrase, né? Embora Mato Grosso hoje seja um dos estados que mais tem estrutura física e de pessoal para análise dos processos de CARS, né? A SEMA fez, há 2 anos atrás, um convênio com a ONG ICV para contratar 50 colaboradores exclusivos para fazer essas análises. Mas nesses últimos 2 anos nós tivemos sim operação policial na SEMA
e uma intensa fiscalização do Ministério Público. E como eu disse, como a base digital que hoje a SEMA tem não permite a análise objetiva, o colaborador às vezes ele fica com receio de dar a sua opinião subjetiva, o que acaba atrasando o processo. O que foi tratado nessa reunião? Foi tratado a contratação e a aquisição pelo governo do estado de Mato Grosso, em parceria com o Instituto Ação Verde e com a colaboração financeira das entidades representativas de classe dos produtores, da contratação de uma nova base digital geográfica que vai dar mais acurácia na análise dos processos e vai empregar mais objetividade na análise daquele processo. Ou seja, o colaborador, a hora que ele fazia a sobreposição dos dados que estão informados no cadastro com a base digital praticamente já vai fazer toda a análise daquele cadastro sem o funcionário da SEMA ter que aplicar a sua opinião subjetiva. Então, praticamente vai ser uma análise objetiva, o que vai dar mais agilidade à análise dos processos e mais segurança para o funcionário da SEMA que estiver analisando aquele processo. É uma base digital mais moderna. Hoje, essa base digital ela já está preparada para atender 88 municípios, né? Num curto prazo, a gente vai incluir mais 7 municípios e a intenção do estado de Mato Grosso é que essa base venha atender os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Ou seja, para o produtor, na prática, para os associados da ProSoja, vai fazer com que o seu cadastro ambiental rural seja realmente analisado de fato, né? Isso inclusive é um anseio do próprio Ministério Público. O Ministério Público também quer ver o CAR sendo analisado como uma declaração. Lá no final, se houver alguma pendência, aquele responsável que assinou aquele processo, ele vai ser responsabilizado. É a mesma coisa de você declarar o imposto de renda. Se você cair na malha fina, você é responsabilizado por aquilo. Então, para o produtor, vai facilitar sim a vida do produtor, principalmente para aqueles produtores que precisam do seu CAR analisado para fazer a sua adesão ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. E para o estado de Mato Grosso, é lógico, vai trazer ganhos em eficiência, né? Hoje há uma cobrança muito grande para que os estados façam essas análises com mais eficiência e com mais rapidez. E nisso o estado de Mato Grosso vai sair ganhando também. Eu quero abordar aqui um tema, até por conta da pandemia, Wellington, a responsabilidade social da ProSoja, não é? E do setor propriamente. Como é que está nesses tempos aí de pandemia? Porque muita gente é aquela coisa, né? Um precisando do outro. E os mais vulneráveis nessa hora são aqueles que padecem mais, obviamente. A ProSoja tem desenvolvido, nós estamos aí com um ano de pandemia, tem desenvolvido atividades, campanhas, no sentido de dar um auxílio, estender o braço. Você pode dizer, o que você pode dizer sobre isso? Sim, a ProSoja tem um programa chamado Agro Solidário, que ele não é um programa que veio atender somente esse momento difícil pandêmico, mas é um programa que já existe há quase 10 anos, onde a gente fornece bebidas à base de soja, hoje atendendo mais de 85 entidades carentes. A gente tem, por exemplo, histórico de entidades carentes, onde a criança vai buscar essa bebida de soja na creche, porque é a única alimentação saudável e nutritiva que ele tem naquele dia, né? Fornecemos bebida de soja, por exemplo, para o Hospital de Câncer. Muitos pacientes em situação vulnerável de quimioterapia, com imunidade baixa, às vezes têm alergia a determinado tipo de alimentação, especificamente o leite animal, né? Mas ele se sente bem com o leite vegetal à base da proteína de soja, inclusive dando mais nutrição para aquele paciente. Além disso, atendemos já dentro desse programa outras entidades, como aquela iniciativa do Flauta Mágica, como a Associação dos Cegos, alguns projetos esportivos nessa área. E dentro desse contexto da pandemia, nesse período de um ano, a gente também veio ajudando entidades e pessoas carentes com doação de cestas básicas, né? Fizemos uma parceria lá com a Assembleia Legislativa, doando mais de 500 cestas básicas lá, na época ainda da presidência do deputado Botelho. Doamos aí já aproximadamente, nessa pandemia, fora a Assembleia, mais outras 1.000 cestas básicas para entidades carentes. Fizemos parcerias ali
com o CLIDAC, que é o Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia, onde atende especificamente pacientes do SUS de todo o estado de Mato Grosso para reabilitação. Doamos ali elevadores hidráulicos para colocar aquela pessoa que não tem mobilidade dentro da piscina para poder fazer sua fisioterapia. Fizemos ali campanhas do Dia das Crianças com as crianças carentes, para ter um pouco de alegria naquele momento em que está tão vulnerável à saúde daquela criança. Ou seja, a gente não fez ações sociais somente dentro desse 1 ano de pandemia. A gente já vem desenvolvendo essas ações sociais há quase 10 anos dentro do nosso programa Agro Solidário. Nós estamos conversando aqui ao vivo com o diretor executivo da ProSoja, o Wellington Andrade. Eu ia falar Azevedo, porque eu não sei por que eu confundo Andrade com Azevedo, mas é Andrade, viu? O Wellington Andrade está conosco nesta noite aqui, pela ProSoja, conversando sobre esses assuntos que são muito importantes, é porque nós estamos no celeiro, onde temos um estado que praticamente alimenta o mundo. Aliás, esse é um dos assuntos que a gente vai abordar após o intervalo comercial, não é? O nosso agro, que o próprio presidente da República tem ressaltado isso aí, que se não fosse o agro, se não fosse essa produção aí, não é? Agropecuária, a situação estaria muito pior do ponto de vista econômico mesmo, né? A gente vai abordar esse assunto e outros mais. Se houver alguma pergunta, esteja à vontade. 99932-2529. Opinião, dá um tempinho e volta já já. O programa Opinião está de volta ao vivo pela TV Pantanal, no canal 22, não é? E a gente, antes de seguir aqui com o Wellington da ProSoja, vamos destacar o que temos de mais relevante nesse instante no www.gazetadigital.com.br. Por exemplo, falando aí da pandemia, em meio ao colapso do sistema de saúde, com o registro de hospitais superlotados há semanas, Mato Grosso notificou 115 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, apontam que o Estado registrou mais de 7.400 óbitos até a tarde desta segunda-feira, dia 29. Conforme a pasta, Mato Grosso ultrapassou os 304.400 contágios pela doença, das quais 2,2 mil casos foram notificados neste novo boletim. Do total de infecções registradas, mais de 279.700 pessoas se recuperaram do vírus. Hoje, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva é de 96,6%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias é de 61%. Ambas as taxas têm se mantido em alta há algumas semanas, mesmo com a habilitação de novas UTIs. Tem mais um destaque aí no Gazeta Digital, ó. Tribunal de Justiça acata pedido do Ministério Público e determina lockdown em cidades de Mato Grosso. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Helena Povas, acatou aditamento do Ministério Público do Estado e determinou o cumprimento do decreto estadual número 874/2021, que prevê quarentena coletiva obrigatória a todos os municípios do estado com classificação de risco muito alta. Em decisão divulgada no início da noite desta segunda-feira, dia 29, a desembargadora apontou que a medida foi tomada diante da permanência de decretos inconciliáveis, uma vez que diversos municípios adotaram medidas diferentes das previstas na normativa estadual. Conforme divulgado pelo portal Gazeta Digital, o governo do estado publicou o decreto na última semana, no qual orientava municípios classificados com risco de contágio muito alto da Covid-19 a adotarem quarentena
coletiva obrigatória de 10 dias com a perspectiva de conter então o avanço da doença. Diante da normativa que foi apontada como sendo orientativa pelo Estado, diversos municípios seguiram com decretos anteriores ou então com novas medidas diferentes da prevista na norma estadual. Assim, o Ministério Público acionou a Justiça para que as cidades, então, cumprissem o decreto estadual de forma compulsória, o que foi acatado pela desembargadora. É decisão nova, gente. A decisão aí, então, a Justiça está... Ô, Lorenberg Alves, meu caríssimo professor, o Judiciário não está se intrometendo aí no Executivo, não? Ou você acha que se fez necessária realmente essa intervenção aí da doutora Maria Helena Povos? Paulo, eu vou levantar duas questões, amigos. 2 pontos, muito rapidamente. A primeira de tudo, se você na sua rua tem problema do lixo, você vai ao gabinete do governador ou vai à prefeitura? Se você tem problema na energia na rua, você vai ao gabinete do governador ou você vai à prefeitura? Claro e evidente, você vai à prefeitura. Portanto, quem disciplina o comércio local é a prefeitura e não o governo do estado. Ora, aí é o segundo ponto. Ora, se é isso, por que o decreto do governador sobrepõe-se ao decreto municipal? Não deveria, mas sobrepõe. Por quê? E o judiciário acatou. Vem o terceiro ponto. Por uma razão muito simples. O judiciário, tanto regional quanto federal, e sobretudo o Supremo Tribunal Federal, está trabalhando só com um item só. É o princípio da prevenção e da precaução. É em razão desse princípio que ele está atuando. Foi por isso que a ministra Carmen Lúcia deu parecer favorável ao que já tinha sido decidido no Judiciário Mato-Grossense contra a ação do prefeito Emanuel Pinheiro. Por essa razão, é o princípio da prevenção e a precaução. Agiu também da mesma maneira a presidente do Tribunal Regional de Mato Grosso. Aí, portanto, lockdown. O Wellington Andrade, sei que não é a sua área, mas assim, você é um cidadão, não é? E está aí na dianteira, na direção executiva da APROSOJ, uma entidade muito importante, não é? Aqui da nossa economia. E aí eu quero uma opinião sua, não é? Como diretor também, como é que você avalia essa questão de lockdown e a influência que isso tem, não é? Na produtividade, enfim, na cadeia produtiva aqui, embora esteja tudo já encaminhado, mas quando se para o município, se para automaticamente aí as atividades econômicas, não é? Isso não afeta de uma forma geral? Bom, primeiramente cabe ressaltar aqui que qualquer vida perdida dessa, né, ela é inestimável, né, não tem valor. Realmente é uma perda para qualquer família, para qualquer ente que perdeu o seu ente querido, né? Mas é uma medida muito drástica no nosso ponto de vista, especialmente lá na ponta, nos municípios, né? O que acontece? Vou falar um pouco primeiramente sobre a questão agrícola, né? Depois posso dar minha opinião como cidadão. Na questão agrícola, hoje, no estado de Mato Grosso, nós estamos com a lavoura do milho safrinha recém-plantada, né? E essa lavoura, ela precisa necessariamente de cuidado. E por trás dessa lavoura, tem toda uma cadeia de suprimentos de fornecimento de peça, uma cadeia de suprimento de fornecimento de insumos, uma cadeia de suprimento de fornecimento de alimentos. E isso, quando para, é como se você parasse a engrenagem da cadeia, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Vamos supor que nesse momento, amanhã, né? Vamos supor que amanhã, quando vai começar a valer o lockdown, determinada lavoura precisa pulverizar determinado defensivo agrícola para controlar uma praga. E esse pulverizador quebre e necessite ali de algum auxílio de oficina ou de alguma peça para reposição. O produtor não vai ter como buscar isso no comércio, porque o comércio vai estar fechado.
Então você vai ter ali um risco econômico e um risco sanitário. Um risco econômico porque você realmente pode ter uma perda de produtividade, um risco sanitário porque aquela doença pode se alastrar. Então nós vamos ter problemas sim para aquela lavoura que está implantada com essa questão do lockdown. Esse é o ponto do ponto de vista agrícola, né? Do ponto de vista, assim, vou dar meu ponto de vista pessoal aqui, a minha opinião pessoal, eu vejo como uma medida realmente muito drástica. Eu acho que uma medida muito mais efetiva do que o lockdown é uma fiscalização e uma punição severa para aquelas pessoas que irresponsavelmente estão transmitindo o vírus. O que eu quero dizer com isso? Todo dia sai no jornal uma notícia de determinada festa que foi fechada pela polícia. Esses dias vi até uma aí num prédio de classe média alta, num domingo, onde a polícia teve que chegar para fechar a festa, né? Recentemente, em Várzea Grande, uma festa com 200 convidados teve que ser fechada. Então, não é o cidadão de bem que está provocando a transmissão de vírus. O cidadão de bem está cumprindo as medidas de segurança, usando a sua máscara, fazendo a sua higienização, mantendo distanciamento e muito mais. Está tomando todo o cuidado para não levar essa doença para dentro de casa, principalmente para aqueles familiares mais idosos. Agora, a pessoa que é irresponsável, com lockdown ou não, ela vai continuar transmitindo o vírus, vai continuar fazendo as suas festas clandestinas. Ou seja, a população de bem está pagando por aquelas pessoas irresponsáveis. E um lockdown, ele tem uma eficiência relativa. E eu vou colocar um exemplo prático aqui. Pega uma pessoa que está contaminada. Se essa pessoa contaminada sair na rua, sem saber que está contaminada, ela vai sair com as medidas de segurança, usando máscara, vai continuar fazendo a sua higienização, vai continuar mantendo o distanciamento. Agora, essa pessoa contaminada, sem saber que está contaminada dentro de casa você relaxa, dentro de casa você não usa máscara, dentro de casa você não tem determinado distanciamento social, essa pessoa ela vai passar a doença dentro de casa. Sim. Então é muito mais risco para uma pessoa contaminada, e eu digo uma pessoa contaminada responsável, e que não saiba que está contaminada, passar esse vírus, transmitir esse vírus dentro de casa do que fora de casa. Então hoje a sociedade, o comércio principalmente, todo o setor produtivo, ele está pagando pela irresponsabilidade de determinadas pessoas. Então muito mais efetivo do que um lockdown, e agora nesse caso decretado pela justiça e ordem judicial, nós temos que cumprir, ou seja, nós vamos ter que cumprir sim o lockdown, sim. Mas muito mais efetivo do que um lockdown são medidas realmente severas de fiscalização e punibilidade para aquelas pessoas que irresponsavelmente estão transmitindo esse vírus e causando esse colapso na saúde. Tá aí, cumpra-se, como diz aqui o Wellington, eu concordo, aliás, não tem como discordar, né? A decisão judicial cumpra-se. Eu só temo, e pelo amor de Deus, eu temo que ocorra os arroubos, né? A exorbitância por parte da força policial, aí aquele que está descumprindo lá, e aí vem tal, algema e bate, e recolhe o cara que está com a barraquinha lá de cachorro-quente, e aí eu temo a desobediência civil e que isso possa aos nervos, porque o cara precisa sobreviver, o cara precisa de vender, o cara precisa de levar comida para casa, e aí está sendo tolhido agora por ordem da justiça, não poderá mais. Para garantir isso, tem que colocar as forças de segurança, os fiscais nas ruas. O Wellington falou aqui dessas festas clandestinas, não é? Essa desobediência, essa irresponsabilidade que existe. A pergunta que eu faço tem fiscalização para todo mundo? A fiscalização para ir lá, quer dizer, vai depender muito da denúncia daquele que é do bem e da demanda e da estrutura que os fiscais, as polícias terão para ir lá e coibir, fechar as festas e tudo mais. Quer dizer, é uma questão de consciência também, não é? E eu só temo isso, que haja essa baderna, não é? Que nem houve na Bahia, que nem tem havido no Rio de Janeiro. Mas Deus é maior, tomara que a gente não tenha essa extremidade, não se estique tanto essa corda aí. Vamos voltar para o nosso tema aqui de economia? Lorenberg, por favor, esteja à vontade. Diretor, vamos voltar a 2019. É claro que, hipoteticamente, evidentemente, no dia 4 de dezembro de 2019, representantes da AproSoja estiveram
na Secretaria da Receita Federal para tratar sobre certidão negativa de débitos e a remissão do passivo. Eu tenho duas perguntinhas muito rapidamente, até para ajudar o nosso amigo telespectador. A primeira delas, qual foi a solução encontrada em relação a esses dois itens? E a segunda, a solução encontrada foi definitiva ou provisória? Bom, realmente nós tivemos lá na Secretaria da Receita Federal em Brasília, entramos numa reunião às 8 horas da noite, saímos às 10 horas da noite, estávamos acompanhados ali pelos técnicos da cúpula da Receita e pelo deputado federal Jerônimo Gorgen do Rio Grande do Sul. E fomos levar ali para eles, realmente haviam produtores que estavam negativados por não terem aderido àquele refis do Fundo Rural, né? Então eles não estavam conseguindo sim retirar a sua certidão negativa, o que atrapalha, né, no momento de você adquirir um crédito, enfim, ou fazer uma negociação de comercialização. Porém, naquele momento também entendíamos que essa dívida, ela, apesar de ter sido julgada pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional, né, entendíamos que ainda havia, enfim, contexto de inconstitucionalidade, porque o produtor vinha seguindo uma égide anterior de decisão do Supremo Tribunal, né, que decretava essa dívida como inconstitucional, e de um dia para a noite ela passou a ser constitucional e o produtor teve que realmente arcar com todo um passivo que anteriormente estava debaixo de uma égide legal, porque o Supremo tinha um entendimento de que aquela dívida era inconstitucional. Então, do dia para a noite, ele passou a ter um passivo gigante nas suas costas e ser obrigado a fazer um refinanciamento daquela dívida. Muitos produtores não aderiram, primeiro, porque não tinham condições de arcar com aquele passivo, e segundo, porque entendiam que aquele passivo não era dele, porque anteriormente ele estava acobertado por uma inconstitucionalidade que era um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então nós fomos levar esse problema, sim, da questão de que o produtor não estaria conseguindo tirar sua certidão negativa na Receita Federal e também tentar uma solução para esse passivo, né? Entendemos naquele momento que era difícil o governo fazer uma remissão da dívida, porque no momento que ele faz uma remissão de um débito que tinha sido declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ele teria que abrir mão de receita, né? E ele poderia incorrer numa irresponsabilidade fiscal que pode causar diversos problemas para o governo, inclusive impeachment do presidente, né? Já tivemos uma presidente impeachmentada por ter incorrido em irresponsabilidade fiscal. Não achamos solução para isso naquele dia, né? O que se achou provisoriamente foi que a certidão ela poderia sair positiva com efeitos negativos, que já seria suficiente para o produtor conseguir seu crédito, enfim, fazer a sua comercialização. Mas até hoje essa questão do passivo ela não foi resolvida, né? O que se tem aí é o entendimento de que essa dívida ela prescreve em 5 anos, né? E como até hoje você não tem uma solução definitiva para isso, esses anos para trás, contados do dia da decisão do Supremo Tribunal Federal, já estariam prescritos, né? E que quando der esses 5 anos, teoricamente estariam totalmente prescritos esses débitos, e essa seria a solução encontrada, né? Deixar o tempo transcorrer e os débitos prescreverem. Mas realmente até hoje nós não temos uma solução para esse passivo. Ele ainda está aí como, vamos dizer assim, como um fantasma ainda nas costas do produtor, né? Esse encargo ele pode sim recair sobre o produtor a qualquer momento, se nós não tivermos ou a prescrição ou a resolução total desse passivo por parte do governo e dos governantes de forma geral. Olha, antes de ir para o intervalo comercial, eu vou fazer uma pergunta rapidinha aqui. Aqui no estado de Mato Grosso estão em polvorosa, né, os índios do Parecis, que eles concluíram aí a colheita, rapaz, e parece que foi bem exitosa. E a colheita da safra de soja 2020-2021. Eles utilizaram, parece, só 18 mil hectares, o que representa aí 1,55% apenas de sua área
demarcada. Assim, só a título de análise mesmo, Wellington, é um novo momento? Esse pessoal que até então não vislumbrava uma situação como essa, de estar fazendo uma colheita, tendo uma colheita tão exitosa como essa? O que acontece? A maioria da população indígena, posso dizer que quase a totalidade da população indígena hoje no Brasil vive em situação de extrema pobreza, miséria e caos de salubridade, né? São poucos amparados aí pelos órgãos governamentais, pela FUNAI. Se você vai hoje em qualquer aldeia aqui ao redor do estado de Mato Grosso, você constata esse fato: caos social, econômico e de saúde. Então ali na região do Parecis foi uma alternativa construída, e sim, com suporte do governo federal, com autorizações dos órgãos ambientais, suporte dos produtores, inclusive técnica e agronomicamente, e todo um suporte financeiro para que a lavoura fosse implantada e aquela lavoura trouxesse renda para aquela população indígena local ali que já padece de qualidade de vida. Porém, hoje nós temos um problema. O que acontece? Os índios tiveram sim uma colheita exitosa, mas não estão conseguindo vender os seus grãos. Porque hoje como é que funciona a comercialização do grão no estado do Mato Grosso? A maioria é feita pelas tradings, que originam aquele grão para poder exportar aquele grão para o mercado internacional. Mas hoje as trades estão com receio de comprar aquele grão, porque o seu comprador internacional não admite grãos produzidos em terras indígenas. Então o índio realmente, essa população indígena conseguiu ter uma colheita exitosa dentro de todos os padrões legais e autorizativos pelos órgãos do governo, mas não está conseguindo comercializar, né? E aí você entra numa celeuma comercial privada, onde é uma relação comercial do originador, que é as trades, com o seu comprador internacional. E hoje o comprador internacional ele não está autorizando, ele não está comprando essa soja originária dessa área indígena. Então, quer dizer, o índio agora, aquela população indígena, está com um problema muito grande, porque ele está com uma produção, né, poderia estar fazendo finanças econômicas com aquele produto, mas não está conseguindo. É um selo ambiental? É uma restrição ambiental? Isso que é uma prática comercial, né? É a mesma prática da moratória da soja na Amazônia, né? Embora você tenha convertido legalmente determinada área dentro do bioma Amazônia, né? Existe um pacto comercial dos compradores internacionais que ele fala assim: não, a partir de determinada linha de corte, 2008, mesmo que você abriu uma área legal, autorizada pelos órgãos ambientais, dentro do bioma Amazônia, eu não compro, é uma opção comercial. Então, assim, entendi. É uma opção comercial do importador. Olha, a gente vai para o intervalo comercial, o último intervalo desta noite, e o Wellington Andrade segue conosco após esse intervalo. É um instantinho só, a gente volta já já. Olha só, o Opinião está de volta ao vivo aqui. Boa noite a você que está se ligando nesse instante aqui na TV Pantanal. Nós estamos entrevistando o Wellington Andrade, que é o diretor executivo da AproSoja. Eu vou pedir para o meu caríssimo Lorenberg abrir essa rodada de perguntas, por favor, professor. Diretor, no dia 18 de novembro de 2020, num evento que foi chamado à época de Almoço Debate, e o senhor participou, evidentemente, desse evento promovido pela AproSoja, eu tirei um trecho da fala do senhor, entre aspas: essa pauta precisa ser externada à sociedade, que é a grande impactada, tanto em relação à reforma administrativa, quanto em relação à reforma tributária. Isso não é um enfrentamento contra o servidor público. O que estamos defendendo é a equalização de despesas da máquina pública. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntinhas muito rapidamente. A primeira delas: essa discussão ainda está presente dentro da AproSoja? A segunda questão: na opinião da AproSoja, qual a reforma deveria vir primeiro? A terceira e última: na opinião da AproSoja, houve avanço tanto por parte do governo quanto por parte do Congresso Nacional?
Bom, é uma pauta que ainda está, sim, dentro das nossas diretrizes, dentro da ProSoja, até porque nós iniciamos essa discussão aqui no estado do Mato Grosso, né, com uma campanha publicitária. Como você mesmo disse, Lorenberg, jamais foi um enfrentamento com a classe do servidor público. O servidor público, antes de ser servidor público, ele é cidadão, então ele é tão vítima quanto qualquer cidadão desse agigantamento do Estado e agigantamento das despesas do Estado. Trazer um dado social bem rápido aqui, até para a gente passar para as outras perguntas, né? Hoje, o Brasil ainda tem 100 milhões de pessoas que não têm acesso a água e esgoto. Isso, e hoje só se aplica 0,2% do PIB brasileiro para saneamento básico, né? Enquanto toda a folha do funcionalismo público, e aí envolvendo município, estado e União Federal, né, representa 14% do PIB. Ou seja, é um agigantamento muito grande do Estado em detrimento de outras pautas sociais, como saneamento básico, saúde, que só se investe 4%, e educação, que só se investe 6%. Então, o que a gente quer transmitir com essa pauta da reforma administrativa é que nós precisamos de um enxugamento da máquina pública, uma diminuição das despesas do Estado, uma equalização, sim, das despesas do Estado para que a arrecadação possa fazer frente a essas despesas. O problema hoje do Brasil, o Estado do Mato Grosso, enfim, dos municípios, não é de arrecadação, é um problema de despesas. Despesas crescendo muito além do que aquilo que se arrecada. Mato Grosso, por exemplo, já vem aí há mais de 10 anos com arrecadação ano a ano maior, né? Então o problema não é de arrecadação, mas o problema é sim de despesa que cresce uma proporção muito maior do que a arrecadação. É uma pauta que andou hoje dentro do Congresso Nacional com a eleição da nova mesa da Câmara e do Senado, especificamente da Câmara, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele entendeu aquilo que a gente já entendia na ProSoja, que a reforma administrativa deveria ser sim votada antes da tributária. Por quê? Você precisa primeiro equalizar a sua despesa para até saber que carga tributária você vai ter que aplicar para fazer, para ter uma arrecadação que faça frente às suas despesas. Então a gente entendeu que primeiro deva ser feita a reforma administrativa. Até porque fazer reforma tributária em momento de crise fiscal e econômica, com certeza, é trazer aumento de carga tributária e a população brasileira não aguenta mais carga tributária. Já existe uma orientação da própria OCDE, que nesse momento de pandemia, onde as economias estão bastante frustradas, não só financeiramente, mas como fiscalmente, que não se faça qualquer tipo de alteração tributária, porque realmente a OCDE enxerga que você pode ter aumento de tributo. Então hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele entende que deva ser sim votada primeiramente a reforma administrativa para depois a gente discutir a reforma tributária. O que eu disse naquela época, e repito, é que essa pauta reformista, tanto administrativa como tributária, precisa ser sim discutida com a sociedade. Hoje ela ainda continua muito dentro do Congresso Nacional, somente com os parlamentares e um pouco externada com os setores produtivos da economia, mas se você perguntar para qualquer pessoa aí na rua se ele sabe se está tramitando uma reforma administrativa ou uma reforma tributária que pode impactar sim na vida econômica e social dele, ele não sabe. Ele não sabe, por exemplo, que uma reforma tributária, dependendo do momento, do jeito que ela for votada, pode trazer sim aumento de carga tributária para o bolso dele. Ele não sabe. Ele não sabe, por exemplo, que existe hoje uma reforma administrativa para equalizar gastos públicos. Ele não sabe. Então, assim, o Congresso, como casa de lei, casa do povo, deve externar esse debate, seja por meio de consultas ou seja por meio de audiências públicas, e de uma forma didática para que qualquer segmento da população possa entender sim os impactos dessas pautas reformistas, tanto positivamente quanto negativamente. Eu queria falar do zoneamento socioeconômico, né, que é esse estudo tão importante aqui para a nossa
aliás, houve consulta pública já por parte do Estado. Eu queria que você desse uma pincelada, na verdade uma sintetizada, Sim. Como é que está a discussão hoje? Essa proposta que está sendo debatida do zoneamento é de 2018, ainda do governo anterior. É uma proposta que está sendo trabalhada dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão, ou seja, é uma proposta do governo. Ela ainda não foi para a Assembleia Legislativa. O que o governador Mauro Mendes fez? Ele pegou a proposta e, antes de encaminhar qualquer projeto de lei para a Assembleia, ele submeteu a uma consulta pública para ouvir a sociedade e os setores produtivos da economia. A ProSoja, ela fez as suas contribuições para essa consulta pública. Apontamos lá entre excluir, incluir e alterar mais de 500 diretrizes, porque realmente esse zoneamento ele é dividido em 6 zonas, se não me engano, e cada zona tem as suas subdiretrizes, em que você pode, nessa consulta pública, alterar, pedir para excluir ou incluir, né? Nós fizemos 500 apontamentos, fizemos um apontamento também sobre o formato do zoneamento, inclusive em termos incompatíveis com a atual legislação que regulamenta os zoneamentos no Estado, apontando algumas ilegalidades e falhas metodológicas da atual proposta. E nós fizemos a resposta não só no sistema online do governo, como fizemos um protocolo físico, tanto para o secretário de Planejamento, quanto para o governador, quanto para o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Nesse protocolo físico, além daquelas diretrizes que nós apontamos, nós juntamos estudo feito exclusivamente pela ProSoja, onde a gente mapeou os 141 municípios do estado, suas zonas dentro de cada município e os impactos para cada município daquele. Hoje, até qualquer um dessa sociedade pode entrar dentro do nosso site, lá vai ter o link do zoneamento, clicar o seu município, por exemplo, Poxoréu, ele vai ver lá o mapa de Poxoréu com as zonas delimitadas pela atual proposta e quais são os impactos que aquele zoneamento pode trazer para aquele município. Está dentro do nosso site isso hoje. Para se ter uma ideia, a proposta atual, ela cria mais de 3,5 milhões de hectares em unidades de conservação e muitas dessas áreas em áreas atualmente produtivas da agropecuária. Se essa proposta for aprovada do jeito que está hoje, de 2018, imediatamente 380 mil hectares de soja deixam de ser produzidas, né? 78% dos projetos logísticos do estado eles seriam impactados ambientalmente, né? Então, assim, eixos estruturantes para o estado, como a BR-242, 080, enfim, as ferrovias, os projetos de ferrovias, seriam diretamente atingidos por essa proposta. Fora isso, 69% hoje das áreas de pastagens, ou seja, áreas já abertas, que teriam determinada aptidão para a agricultura, ficariam também, de certa forma, impactadas. E mais, municípios pobres, como o município de Cocalinho, que será totalmente atingido pela proposta de 2018 do zoneamento, que já é um município pobre, com IDH baixo, ficaria totalmente restrito e limitado de receber qualquer investimento na agropecuária. Cocalinho hoje é um dos maiores, ele tem uma planta de calcário, né, uma planta de calcário ali que ele fornece para aquela região toda ali de produção, Canarana, enfim, aquele ao redor ali. Se hoje o zoneamento for implantado, até essa planta de calcário para em Cocalinho. Então, assim, não traz só impactos para a agricultura ou a pecuária, traz impactos sociais para determinados municípios e traz impactos econômicos para o estado de Mato Grosso. Lorenberg. Diretor, falou-se muito em 2018, em 2019, mas em 2020 e 2021 eu não ouvi falar tanto, talvez seja por conta da pandemia. E eu estou falando exatamente sobre a falsificação de fertilizantes. O que está ocorrendo com essa falsificação de fertilizantes e o que o produtor pode fazer para evitar que ele seja levado por essa falsificação? Se não se fala tanto mais, é porque diminuiu esse tipo de crime? Que o senhor respondesse em 1 minuto e meio para a gente. Na verdade, não se fala mais, porque o foco hoje de tudo é a pandemia, né? Mas, inclusive, semana passada nós tivemos aí a apreensão de uma quadrilha especializada em falsificação de fertilizantes ali na região de Rondonópolis. E o que a gente tem mapeado junto com as empresas e com a segurança pública é que as empresas realmente elas entregam o fertilizante
com a qualidade, e esse fertilizante ele é falsificado no transporte da planta para o produtor, né? O que o produtor pode fazer? Realmente, ao receber essa carga, de imediatamente recolher uma parte para análise, né? Não é um custo caro você fazer uma análise de fertilizante, até porque se você faz a análise e constata que aquele produto não tem a qualidade, as empresas elas têm o costume de te repor aquele produto, né? As empresas realmente elas arcam com esse custo, enfim, é mais um custo Brasil aí, né, da falsificação desse produto, mas ainda está em alta, sim, não só a falsificação dos fertilizantes, como os roubos defensivos. Bom, eu vou encerrar aqui o programa de hoje, a gente já está tendo que encerrar realmente, né? Eu quero agradecer aqui ao Alessandro Andrade, o Wellington Andrade. Eu falei Alessandro porque o entrevistado de amanhã chama-se Alessandro. Antes eu queria só que desse uma pinceladinha assim de uns 30 segundos. Aquele projeto 2.963, que trata da compra de terras para estrangeiros, porque eu vi que a ProSoja é contra. Resumidamente, por que vocês são contra? Ali basicamente o que nós somos contra ali é a aquisição por fundos soberanos, né? A gente entende realmente que por trás de cada fundo soberano tem uma nação interessada em conquistas, né? Não só conquistas territoriais, econômicas, enfim. Alguns pontos nós temos bastante contrariedade. O que a gente tem que pegar é a lei de uma maneira geral e detectar ali o que é favorável e o que não é favorável, né? Ali tem uma questão de crédito realmente que a gente e garantias, né, que pode ser favorável ao produtor, mas de maneira geral o que a gente é contra é realmente essa intervenção que pode ocorrer de um país na soberania do Brasil, e isso ocorre com a aquisição de terra por fundos soberanos, que está no texto legal hoje. Wellington Andrade, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente agradece a ProSoja, obrigado pelas informações, e a gente logo vai estar batendo na porta lá para que vocês venham também mais notícias, mais informações aqui, porque é muito produtiva a conversa quando temos esse tipo de abordagem aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Lorenberg. Obrigado aos telespectadores. Um abraço à Ana Sampaio também, que é jornalista, que é assessora de imprensa lá, não é? Obrigado por ter dado uma força aí pra gente também. Lorenberg, a gente volta amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, diretor. Obrigado. O coronel Alessandro Borges. Alessandro Borges é o nosso entrevistado de amanhã. Ele é comandante do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Tô trocando as bolas, viu? Alessandro, mas é o doutor coronel Alessandro Borges, que é o nosso convidado de amanhã, comandante do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, fazendo um balanço das atividades da instituição às 7h30 da noite, no Opinião. De amanhã a gente espera você aqui. Até lá, fica bem, fica com Deus também.